Estás farto daqueles diálogos que te ensinam nas escolas? Ou de ter uma conversa que parece que saiu de um livro de português? Então hoje vais aprender 8 palavras/expressões que podes introduzir nas tuas conversas diárias para te misturares com os nativos. Olá! Sou a Matilde, sou professora de português para estrangeiros e seja bem-vindo ao meu canal. Eu sei que provavelmente estás habituado a usar aquele português mais correto e menos expressivo que te ensinam nas aulas. E está tudo ok com isso. No entanto, uma das formas de nos sentirmos mais confortáveis, mais confiantes e mais aceites num novo local é falar como os nativos daquele local. E estas palavras/expressões são coisas que eu uso diariamente e que as pessoas à minha volta também usam. Por isso, saca do teu caderno e da tua caneta e bora lá. Número 1. Olha. A primeira é a palavra olha. E olha vem do verbo olhar e é a conjugação deste verbo no modo imperativo para a segunda pessoa do singular. A pessoa tu, o pronome pessoal tu. Mas na maioria das vezes tu não estás a pedir para que a pessoa olhe para alguma coisa literalmente. A palavra olha, na maioria das vezes, serve para chamar a atenção da pessoa com quem estás a falar. Às vezes também serve para iniciar uma resposta, quase como que uma palavra desnecessária apenas para preencher o espaço. As chamadas filler words em inglês. Podes usar informalmente, olha, ou formalmente, olhe. Olha, a Ana já te disse, vem jantar hoje? Olha, eu aqui não a vou conseguir ajudar. É melhor fazer uma reclamação. Então, e o que é que tu pensas sobre o aquecimento global? Olha, para ser sincera, eu não sei muito sobre o aquecimento global. Viste o meu telemóvel? Olha ali, em cima da mesa. Número 2. Tal e qual ou tal qual. A expressão tal e qual ou tal qual vais usar quando quiseres concordar exatamente com o que a outra pessoa te está a dizer. O que aquela pessoa te disse é exatamente daquela forma que ela descreveu. E sim, também usas tal e qual ou tal qual sem a necessidade de concordar com alguém, mas simplesmente para dizer que uma situação ou uma pessoa é exatamente daquela forma que acabaste de descrever. Confuso? Vê estes exemplos. Esforcei-me tanto, mas o meu filho é tal e qual o pai dele. Este professor não explica nada, mas depois faz testes. Tal e qual. O teu texto está tal e qual o texto da Maria. Se calhar é melhor mudares. A minha irmã levanta-se tarde, só quer jogar e come imenso. O meu irmão é tal e qual. São iguaizinhos. Número 3. O melhor. Esta expressão usamos quando numa frase queremos mudar ou corrigir aquilo que dissemos anteriormente. Se o que acabaste de dizer não foi o mais correto, podes usar a expressão o melhor para corrigir. Ok, meninos, vamos todos fazer o exercício em conjunto. Ou melhor, cada um vai responder individualmente, um de cada vez. Na sexta chegámos a casa às 3 da manhã. Ou melhor, às 2h30. Número 4. Aliás. A expressão aliás pode ser usada como a expressão número 3, o melhor. Ou seja, pode servir para corrigir o que acabamos de dizer. No entanto, a expressão aliás também pode ser usada para justificar ou acrescentar mais informação àquilo que acabamos de dizer. A expressão aliás pode ser usada em substituição das expressões na verdade e além disso, que também são duas expressões muito comuns e muito usadas. Eu odeio ananás na pizza. Aliás, eu odeio misturar fruta com qualquer comida salgada. Olha que o João é muito inteligente. Aliás, ele até ganhou imensos prémios enquanto estava na universidade. Bora à praia. Aliás, bora à piscina. Número 5. Estás a ver? Estás a ver é uma daquelas expressões em que, na maioria das vezes, a pessoa não está a ver nada literalmente. Serve maioritariamente para confirmarmos se a outra pessoa nos está a ouvir e se está a acompanhar a nossa linha de pensamento. Então, é essencialmente para pedir confirmação. E sendo assim, a pessoa não precisa de estar literalmente a ver alguma coisa, embora também possa ser usado dessa forma. Estás é a forma coloquial do verbo estar conjugado na segunda pessoa do singular, o pronome pessoal tu, estás, e é a forma informal. Para a forma formal, podes dizer está a ver ou está a ver. Eu ainda não sei bem que tipo de trabalho é que quero. Estás a ver? Está a ver ali aquele poste? É ali que vai virar. Estás a ver o Vasco da Gama? A estação do Oriente é em frente.
Número 6. Não tem nada a ver, não tem nada que ver, tem tudo a ver, tem tudo que ver. Estas expressões usamos quando queremos dizer que duas coisas que foram mencionadas estão totalmente relacionadas uma com a outra ou simplesmente não têm nenhuma relação entre si. Para dizer que algo não está relacionado, usamos não tem nada a ver ou não tem nada que ver. Elas são expressões sinónimas, sendo que não tem nada a ver é mais comum do que não tem nada que ver. Quando queremos dizer que duas coisas estão relacionadas uma com a outra, usamos tem tudo a ver ou tem tudo que ver, sendo que tem tudo a ver é muito mais utilizado. Podemos usar ambas para refutar a opinião de alguém ou simplesmente para justificar a nossa própria opinião. Chegar atrasado ao trabalho não tem nada a ver com o tempo que demoras a chegar ao trabalho. Bem, quero a tua opinião. O que é que achas que devíamos fazer para melhorar as nossas vendas? Então eu acho que devíamos fazer um jantar de equipa. Mas isso não tem nada a ver. Ter uma pele saudável tem tudo a ver com a alimentação. Número 7. Diz, diga. Com certeza nas aulas tradicionais de português deves ter aprendido que quando não entendes alguma coisa, deves usar a bela expressão podia repetir, por favor. E essa expressão está corretíssima e mesmo eu sendo nativa, por vezes também a uso. No entanto, temos que ver que em situações de grande barulho, stress, situações em que haja alguma pressa, perder tempo a dizer esta frase tão longa pode dificultar o processo de ambas as partes. Então, uma outra forma, muito mais simples, de dar a entender que não se percebeu o que foi dito, é simplesmente dizer diga. Diga vem do verbo dizer no modo imperativo e, neste caso, na terceira pessoa do singular, a pessoa você, que nós usamos para discurso formal. E para discurso informal, podes usar diz, que é também o modo imperativo do verbo dizer, mas na segunda pessoa do singular, o pronome pessoal tu, que usamos para informal. Diga e diz também pode ser usado quando estás a pedir alguma informação, dado, ou para que a pessoa te faça o pedido que tem a fazer. Podes também usá-las para responderes quando alguém chama o teu nome. Bom dia. Diga. Uma bica, por favor. Tem pão? Diga. Perguntei se tem pão. Ah, sim. Tenho. Matilde, Diz. podes-me ajudar? E finalmente, número 8. Como? A expressão número 8 pode ser usada da mesma forma que a expressão número 7, para pedir à outra pessoa que repita quando não entendemos alguma coisa. Mas também tem outra função. A expressão como é usada quando queres fazer-te conta que não entendeste o que foi dito. E isto é especialmente útil quando aquilo que te foi dito foi ofensivo ou foi de alguma forma absurdo ou ridículo. Basicamente, é dares uma segunda oportunidade à pessoa para reformular e repensar aquilo que realmente ela quer dizer. Esta técnica às vezes resulta, outras vezes não resulta, mas não perdes nada em usá-la. Se ficou confuso, vê estes exemplos. Oh menina, não podia fazer-me um desconto? Como? Se podia encontrar uma coisa mais barata, talvez. Em Portugal fala-se espanhol, não é? Como? Fala-se parecido. Tem multibanco? Como? Perguntei se tem multibanco. Sim, tenho. E chegamos ao final do dia de hoje. Hoje foi um vídeo um pouco mais rápido, em termos de ritmo, mas espero que tenha sido igualmente útil como todos os outros e que possas, a partir de hoje, utilizar estas expressões e fazeres-te conta que és um pró em português. Lembra-te que a coisa mais importante quando estás a aprender uma língua é teres confiança e acredita que utilizares estas expressões te vai dar muita confiança, mesmo que nem sempre tenhas a certeza de como e o que é que vais dizer a seguir. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não o fizeste. Lembra-te que isso me ajuda muito aqui na plataforma e tem custo zero para ti. Deixa também o teu gosto, o teu comentário, diz-me que tipo de coisas gostarias de ver aqui no canal e partilha este vídeo com quem precisa. Como sempre, podes encontrar na caixa da descrição um link onde podes apoiar o meu trabalho através de um pequeno donativo e podes também encontrar o link para o meu Instagram para me seguires por lá. Muito obrigada por veres até ao fim e até ao próximo. Tchau, tchau!